O Estúdio 4 está recebendo hoje o professor de História da Universidade de Passo Fundo, Taugolin, o presidente do Diretório Municipal do PT, Neri Gomes, o vereador mais votado nas eleições deste ano em Passo Fundo, Matheus Vesp, do PSDB, e o presidente municipal do Partido Progressista, Rafael Bortoluzzi. A conversa estava quente no bloco anterior. Professor, eu lhe interrompi, desculpa, mas o que o senhor ia colocar? Não, eu acho que é mais ou menos senso comum que um país é algo muito mais complexo, é algo de uma complexidade, principalmente um país como da extensão do Brasil. Então, um país como o Brasil, qualquer país, ele não pode ficar na mão de partidos políticos unicamente, no sentido em que os partidos políticos são organizados no Brasil. Na política, e isso tá demonstrado, por exemplo, na história da civilização, o que faz a diferença para isso que nós chamamos o mundo mais civilizado, da própria democracia, etc., é a pujança da sociedade civil. Então, a sociedade civil é o lugar, digamos assim, por excelência da política. Porque a sociedade civil é organizada, ela pensa as classes sociais, ela pensa os setores produtivos, etc., etc. Eu, por exemplo, defendo já há muito tempo, se surgisse a oportunidade de discutir o Estado de uma reforma política, eu, em primeiro lugar, ia propor o seguinte: cada um banca os seus. Cada um banca os seus. Uhum. Se os professores acham que tem que participar da política e tem as suas bandeiras, ela tem que bancar o seu vereador, tem que bancar, quer dizer, a estrutura de Estado tem que dar as condições mínimas possíveis. Agora, você não pode achar que um vereador... Quantos CCs tem um vereador na Câmara de... Os assessores, né? Os assessores. Mas, por exemplo, tu pega... 4? Pega, quer dizer, você tem que ter a categoria, os sindicatos que te apoiam, etc. e tal. Por quê? Porque na República, na democracia, o cara é representante. Ele é representante do quê? Da sociedade organizada. Uhum. Então, a sociedade organizada é que deve manter as suas representações, né? No sistema partidário que nós temos no Brasil, com essas coisas de fundo partidário e etc., quer dizer, o cara não representa ninguém. Ele usa o artifício do estamento. Eu, Taugolin, se eu me elejo, por exemplo, vereador, eu vou dar um jeito de colocar dentro da máquina pública, as máquinas cheias, etc., que não tem concursos sérios, etc., e tal, pessoas qualificadas, uma máquina que funcione bem. Eu vou botar X funcionários, são cabos eleitorais. Tá, mas aí, professor, o senhor está dizendo o seguinte, as igrejas, digamos assim, elas se organizam dessa forma... Mas é legítimo. Claro que é legítimo. Aí é legítimo. Que os segmentos outros da sociedade deveriam se organizar, porque a igreja, ela retira o seu candidato e ela trabalha por isso. Sim. Agora, no magistério estadual, por exemplo, vou dar um exemplo, nós não temos um representante na Assembleia Legislativa. E há quanto tempo não temos um representante do magistério estadual na Assembleia Legislativa? Sim, mas aí a categoria, todas as categorias, elas vão ter que fazer uma discussão, pensar, né, se elas vão ter representações ideológicas ou representações do seu setor de classe. Uma opinião simples, professor, é isso aí. Quando eu fazia política estudantil, aqui na Faculdade de Direito, quando eu assumi o diretório acadêmico, tinha uma bandeira... Só para não ser... O bom é que seja da sua classe e ideologicamente definido, mas tem que definir só que algumas coisas precisam ser separadas. Quando eu e os meus colegas da época, meus amigos, assumimos aquele diretório acadêmico, tinha uma bandeira de um partido político na parede. O primeiro ato que nós fizemos foi retirar aquela bandeira, que não é um partido político que vai fazer a administração de um diretório acadêmico, e sim acadêmicos de um curso imbuídos das mesmas vontades, buscando suprir suas necessidades. Eu acho que é muito importante, Rafael e o professor Taugolin, ex-vereador também, Neri Gomes, que nós pensemos alternativas para solucionar esses problemas que estamos discutindo. Uhum. Por exemplo, se nós encontramos a falta de representatividade, que eu acho que existe e é tremenda, de que modo isso é fomentado?
Eu sou institucionalista, eu acredito que apenas com mecanismos jurídicos e instituições nós conseguimos mudar comportamentos. Eu acho que um voluntarismo, se ele não está respaldado em instituições que fomentem o comportamento, eu acho que a vontade acaba se perdendo no meio do caminho. Nosso sistema atual proporcional, acho que ocorre uma corporização das representações. Então, nós temos no Congresso, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, a representação de determinados segmentos de corporações. E eu acho que nós temos que ter um cuidado, professor, para não confundirmos, é claro, com uma representação ao estilo classista do fascismo, claro, por exemplo, sim, de segmentos, né? Tem que ter a questão universal. Universal do bem que comum. vem Acho que isso é pela mais ideologia importante. Eu e queria a questão- aproveitar a deixa de vocês todos aqui para fazer um último questionamento, que a gente está quase encerrando, que eu acho que é bem interessante. E ele é propício nesse programa. A gente começou avaliando o resultado das eleições, falou muita coisa aqui, mas a gente precisa mudar, não é? E essa mudança, ela passa por que reformas? Quais são as reformas mais importantes para mudar tudo isso que a gente está vivendo? Mas acho que não são reformas específicas, né? Se nós olhar hoje o sistema que nós temos aqui, não é só o sistema de governo, nós temos que fazer uma reforma política e jurídica, nós temos que fazer também uma reforma do judiciário. Por que essas reformas não vieram nos governos do PT? Foram 12 anos nele. Porque nunca se teve sustentação política dentro do Congresso Nacional. Porque quando você fala para fazer uma reforma política que você tem que reduzir o número de partidos, e porque com esse número de 37 partidos tu torna inviável qualquer governo, tu tem, e não é sério isto, e não é sério, e aí tu tem que questionar o fundo partidário. Agora também nós não podemos jogar sem ter uma forma de manter as campanhas, porque nós somos contra o financiamento privado, que já deu o que deu o financiamento privado. Nós temos que ter uma forma de financiar. E se não tem uma forma de financiar, só quem concorre é quem tem dinheiro. Por exemplo, o Dória em São Paulo é um grande empresário e gastou do dinheiro dele para se eleger prefeito. Se não tem dinheiro para fazer campanha, tu não faz campanha. Para prefeito, para governador e para presidente. O gancho do ex-vereador Neri, eu acho que é muito importante nós fizermos. E gostei da tua pergunta, Zumara. Quais reformas? Eu acho que são pontuais. Algumas reformas mudariam e muito o sistema. Por exemplo, quando nós temos um voto proporcional, que é o atual sistema, em que o espaço geográfico para um candidato é gigantesco, tu acaba quebrando os vínculos de proximidade entre o eleitor e o representante. Se tu diminuísse em circunscrições, que nós chamamos aí de voto distrital, nós faríamos com que o representante se obrigasse a representar opiniões majoritárias daquele local. Agora, por exemplo, se tu concorres num espectro geográfico gigantesco, seja do estado, seja do município, tu acaba tendo que pautar o teu discurso por determinados segmentos. Então, é o candidato da Corsã, é o candidato do partido X, do segmento Y. E eu acho que aí tu segmenta a sociedade onde tu não podes. Porque, por exemplo, em Passo Fundo nós temos 21 representantes. É impossível acreditar que Passo Fundo se resume a 21 interesses, né? Passo Fundo é muito mais amplo que isso. Muito mais o Congresso, que são 513 deputados, né? Nós temos muito mais do que 513 interesses. Então, acho que, por exemplo, uma reforma pontual para mudar isso, voto distrital. Por que essas mudanças não ocorrem? E por que se tem o voto proporcional, que leva a uma multiplicidade partidária, que, como muito bem disse o vereador, torna impossível a governabilidade? Com o atual sistema presidencialista, nós votamos no governo que não tem sustentação no parlamento. Consequentemente, esse governo, para aprovar os seus projetos, precisa compor essa base parlamentar. E aí vai utilizar da administração pública, muitas vezes, literalmente comprando bases de inimigos, loteando, exatamente, é o argumento que se utiliza, loteamento de cargos públicos. Ora, aí tu compõe uma maioria que no fundo é uma maioria fictícia, porque o voto já está na urna, o eleitor não votou naquela maioria, e aí o executivo compõe aquela maioria. E dificilmente se consegue destruir essa maioria, inclusive para responsabilizar os maus governantes, que só são responsabilizados quando acontece uma crise econômica, né? Claro, não vamos ser ingênuos de imaginar que foi apenas no governo Dilma que existiram corrupções. Talvez o impeachment, talvez somente pelo fato de uma crise econômica que diminuiu o número de arrecadação do próprio governo e que impediu que ela continuasse sustentando sua base parlamentar. Então eu acho que na medida em que o governo precisa compor com diversos interesses ideológicos diferentes para poder ficar no poder em primeiro lugar, se torna impossível até discutir como superar esse próprio sistema. Mas não foi só por crise. E é exatamente por esses motivos que a reforma que eu acho e entendo necessária e importante nesse momento não é nenhuma das que estão sendo debatidas aqui. Nós precisamos terminar com o foro privilegiado. Que, aliás, começou a ser discutido essa semana no Senado. Se nós terminarmos com este privilégio dos nossos parlamentares nacionais, eles vão ter a necessidade de sair de trás desse escudo que protege eles. A pergunta é, eles terão coragem de fazer isso com eles mesmos? Porque aí eu começo a acreditar que eles vão iniciar o corte na carne.
aí pode vir a reforma partidária, aí pode vir reforma tributária, aí pode vir reforma trabalhista, aí pode vir um enfrentamento sério dos problemas do INSS. Aí eu vou acreditar que as coisas podem acontecer. Mas com o foro privilegiado, o foro prevalecendo... acho que tem que acabar, e tem que acabar não só para o parlamento, tem que acabar também para o Poder Judiciário. Porque tem uma denúncia que foi contra o Aécio, de Furnas, e que caiu na mão do Mendes, do Gilmar Mendes, que ele também está envolvido naquela denúncia. Portanto, ele mandou arquivar o processo do Aécio. Né? Então, assim, porque ele tem um foro privilegiado. Quem é que vai dizer não agora para o cara que é ministro do Supremo Tribunal Federal? Então, me parece que tem que haver uma reforma geral. O próprio Poder Judiciário hoje é um poder imparcial. Tem duas leis. Uma lei que vale para o PT e outra lei que vale para os outros partidos. Porque se você discutir a questão da reforma... Assim, não é isso. É isso que está dado. E o golpe não foi, Vespe, não foi por causa da crise. Crise tinha na época do Fernando Henrique. Hoje foi porque o filho do trabalhador começou a ir para a faculdade, começou a fazer curso na faculdade. São mais de 2 milhões de filhos de trabalhadores que foram para as universidades e se formaram doutor. Isto fez mal para uma meia dúzia da elite, não estou dizendo que é você, uma meia dúzia da elite no Brasil, que é coordenada pela Rede Globo, que é o maior partido político mais forte desse Brasil, que não concorda com isso. Nós estamos falando de reformas necessárias no Brasil e não para queimar grupos existentes na sociedade tem que fazer uma reforma da mídia. Porque, assim, você falou agora há pouco que no governo do PT, é o que nós estávamos falando antes, necessitamos separar políticas partidárias de políticas de Estado. Quem fez aumentar 75% o salário do brasileiro nos últimos anos, 13 anos foi um Estado. Não, porque tinha política Estado, para o isso. desenvolvimento de um país. E não foi um partido político, ou sim. o presidente Lula, ou a Dilma. Por que os outros não fizeram? A responsabilidade... Por que os outros não fizeram? Não, porque os outros não fizeram. Os outros governos não fizeram isso. Não criaram o Enem, não criaram o Pronatec, não criaram Minha Casa Minha Vida, não criaram o Programa da Agricultura Familiar. E aí dizem que todos os governos são iguais. Não são iguais. Não, o sistema, como está aí, ele é falido para a nação. Né? Para a nação, para o país, ele é falido. Ele só é bom para os partidos políticos. Né? Ele só é bom para os partidos políticos. Por quê? Porque o país é refém dos partidos políticos. É refém do sistema de governo. Não falo do Estado, que é refém do Estado também, em função da formação do Estado brasileiro, que é estamental, etc. Né? Vocês têm famílias que se eternizam no poder dentro do Estado. Né? O bisavô já era juiz, todo mundo vai ser juiz e assim por diante. Né? Categoria do estamento, criado aqui pelo sujeito de Vacaria, Raimundo Faor, num livro brilhante chamado Os Donos do Poder. Quer dizer, então, esse sistema estamental brasileiro, né, transformou o quê? A nação é refém do Estado. Né? Como esse Estado é um Estado né, ele é muito malhável, muito brasileiro, da elite, né? muito flexível, né? E cada um que entrar pode fazer coisas até o limite, dependendo das negociações que... Né? O PT só governou o tempo que governou, até o impeachment, até chegou num determinado momento, o que o estamento disse? Chega, né? Até aqui está bom. A partir crime. Até aqui, né? Aí o estamento resolveu, digamos, mas por quê? Porque o PT, ele utilizou todas as artimanhas possíveis, né, dentro de uma ideia pragmática. E deu no que deu. Né? A eleição é o indicativo, né? Lideranças que eu nem imaginava que seria possível. Né? E a coisa mais terrível para mim, que fui petista, né? Mantendo sempre a minha autonomia, quer dizer, eu vejo conhecidos meus que são ladrões, viraram ladrões, a verdade é essa. Né? Então, eu há muito tempo não milito mais em partido político, desde que eu optei pela academia, tenho minhas posições, mas isso é insuportável. Final, reforma, então, precisa reformar tudo, professor? Não, tem que fazer uma reforma do Estado. A nação não pode mais ser refém do Estado. Né? Como esse Estado ele é muito malhável, né? A nação é refém, se esgota nessa composição, né? Temporárias que nós temos no Brasil de partidos políticos. Sim. Então, na verdade, como o Estado é inexistente, a nação é refém dos partidos políticos.
Não é? E outra coisa que nós temos que terminar no país é o voto obrigatório. Quer dizer, você não... Bom, o programa renderia, assim, mais 3 programas, eu acho. Fazer mais não é? uns 3 Porque blocos, vamos emendar aí. a gente teria muito assunto aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. O programa de hoje está encerrando, mas a gente conta com a sua audiência na próxima semana. Até lá.